O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a proibição do uso de amianto no Brasil. A fibra utilizada em telhas e caixas d'água já foi banida em mais de 60 países. Quem tem mais detalhes é o repórter Paulo Leite. Boa noite, Paulo. Oi, Pedro. Oi, Catiúcia. Boa noite para todo mundo. Bom, existem 8 ações aqui no Supremo Tribunal Federal tramitando sobre o uso e a proibição do uso do amianto aqui no Brasil. Uma delas, que é considerada a mais importante, começou a ser analisada hoje. A relatora é a ministra Rosa Weber. Ela leu o relatório dela e logo depois passou a palavra para os advogados. Cada advogado defendeu o seu ponto de vista. E aí sim, na sequência, a sessão foi suspensa pela presidente aqui da Corte, ministra Carmen Lúcia, com a promessa de que esse julgamento voltará na quinta-feira da semana que vem, daqui a uma semana, portanto, já com os votos de cada ministro. Esse é um tema muito polêmico aqui no tribunal e que tramita aqui há muito tempo também. Veja agora os argumentos de quem é a favor e de quem é contra o amianto no Brasil. É um momento de se dar um basta de uma vez por todas no uso do amianto no Brasil, encerrando, portanto, com a trilha de dor, sofrimento e morte que, invariavelmente, mundo afora, está sempre associada ao amianto. Vários cientistas sérios do mundo inteiro afirmando que não há mal algum em usar o amianto crisotila. Mal algum. A Alemanha usa, os Estados Unidos usa, o Canadá usa. Será que esses países não sabem que o amianto faz mal, como dizem aqui? Bom, os primeiros processos sobre o uso do amianto aqui no Supremo Tribunal Federal são de 2001. Depois disso, houve alguns votos de uma série de adiamentos. Teve também uma audiência pública sediada aqui no Supremo Tribunal Federal, isso em 2012. 35 especialistas foram ouvidos, pessoas que são favoráveis e também pessoas que são contrárias ao uso do amianto aqui no Brasil. Esse processo que começou a ser analisado hoje é o mais importante porque ele contesta uma lei federal. E o resultado desse julgamento deve ser seguido, nos julgamentos das outras ações, que se referem às leis estaduais, que se referem a leis estaduais e também a leis municipais. Bom, veja agora aí na reportagem outros detalhes do uso do amianto aqui no Brasil e também em outros países. O amianto é uma fibra mineral usada na construção civil para confeccionar materiais de construção, como telhas e caixas d'água. Apesar dos efeitos positivos da substância para a economia nacional, como a geração de empregos e exportação, os efeitos da exposição à fibra são contestados por órgãos de saúde e entidades ambientais. Há 40 anos, o amianto foi considerado cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, mais de 125 milhões de pessoas em todo o mundo estão expostas ao amianto nos locais de trabalho pela inalação de fibras presentes no ar. Uma de cada 3 mortes por câncer ocupacional está relacionada ao produto. Mais de 60 países já baniram o material por considerar uma ameaça à vida. O Brasil está entre os 6 maiores produtores mundiais de amianto, junto com Rússia, China, Cazaquistão, Canadá e Zimbábue. Atualmente, 5 estados brasileiros proíbem a extração, comercialização e uso do amianto: São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Mato Grosso. No Paraná e na Bahia também já há movimentação nas casas legislativas estaduais para eliminar a fibra. Goiás é o estado com a maior mina em produção.